Olá, caros estudantes e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo vamos falar sobre as atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do terceiro ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Depois de você ter lido o conteúdo, ter assistido também a aula no programa Se Ligue na Educação e ter visto o meu último vídeo em que eu explico o conteúdo dessa segunda semana, é a hora então de você testar os seus conhecimentos. E só lembrando que pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você possa então realizar com sucesso essas atividades. Então vamos às atividades propostas. Atividade número 1. Cada território possui um povo. Porém, nem todo povo possui o seu território. Na sua opinião, quais seriam os principais motivos que geram conflitos entre os povos? Justifique sua resposta. Bom, pediu na sua opinião, né? Então você vai ter que responder uma questão de forma pessoal. Mas você pode lembrar que nós comentamos os principais motivos que geram conflitos entre os povos e justificar sua resposta. Bom, você poderia então explicar da seguinte forma. Em todo o mundo, gente, existem regiões que vivem intensos conflitos, originados aí de várias formas, de vários motivos. A disputa, que vão desde a disputa por territórios, até mesmo a independência para a formação do seu Estado. Nós temos também a questão religiosa, a questão econômica, a questão política, a busca por recursos minerais, principalmente do petróleo. Então, são motivos diversos que levam então os conflitos em vários pontos do planeta Terra. Atividade 2. Guerra das Pedras foi uma manifestação palestina denominada de Intifada, contra a dominação e reconhecimento do território israelense. Explique o conflito entre judeus e palestinos, correlacionando os temas diáspora, sionismo, OLP, Intifada ao contexto. Bom, gente, nós temos aí um conflito, né, existente no Oriente Médio entre os judeus e os palestinos. Só que você vai explicar esse conflito levando em consideração esses termos aqui citados na questão. Olha só, gente, a diáspora judaica refere-se às diversas expulsões forçadas dos judeus pelo mundo e da consequente formação das comunidades judaicas fora do que é hoje que nós conhecemos como Israel, né? Parte do Líbano e Jordânia. Isso aconteceu por mais de 2000 anos e até hoje evidencia-se essas expulsões forçadas. Já o sionismo também é conhecido como sionismo político, que é um termo utilizado para referir ao movimento político que surgiu na comunidade judaica europeia, isso lá no final do século XIX, e que defendia a ideia da formação de um Estado nacional, que abrigasse o povo judeu dentro da Palestina. E já a palavra intifada é muitas vezes traduzida como rebelião, revolta, insurreição. Mas o significado original da palavra, de origem árabe, está mais próximo de livrar-se de algo ou alguém por meio de um movimento de agitação ou sacudida. Quando essa palavra é utilizada no contexto das décadas de conflitos entre os palestinos e israelenses, né, essa palavra então se refere ao levante organizado de palestinos contra o exército israelense. Atividade 3. Faça um quadro e retrate as principais características dos conflitos existentes entre os povos citados. Bom, nós temos uma tabela. Na tabela nós temos judeus e árabes, a localização desse conflito e vai completar então a tabela, aqui colocando as causas, as consequências e algumas observações, se fizer necessário. Então, completando a tabela, ficaria da seguinte forma. O conflito entre árabe e judeus, apesar de atuais, né, são conflitos de origem histórica. Quais são as causas?
tem uma origem milenar e carrega uma história longa, né, de desavenças religiosas e de disputas de terras. Desde os tempos bíblicos, gente, esse conflito já existe entre os judeus e árabes, que são dois entre os vários povos semitas que ocuparam partes do Oriente Médio. A consequência, cerca de 1 milhão de palestinos árabes que vivem sob a soberania israelense perderam seus lares, suas terras, e são obrigados a se refugiarem em acampamentos na faixa de Gaza, ou até mesmo emigrarem para outros países do Oriente Médio. Bom, uma observação importante. O conflito teve como resultado, o começo de que pelo menos 5 guerras de grande dimensão e um número significativo de conflitos armados de menores dimensões e morte de vários judeus e palestinos, que levaram então ao acirramento desse conflito. Foi também fonte de 2 intifadas, levantamentos populares entre essas 2 nações. Para a questão 4, você vai ter que analisar esse mapa para respondê-la. Nós temos uma região do Sudeste Asiático, da China e do Tibete, e essa região é uma região de conflitos. Então você vai ter que pesquisar e descrever qual o conflito retratado nesse mapa acima. Bom, a resposta ficaria da seguinte forma. Esse conflito aí é uma questão que envolve os chineses e os tibetanos, e num país que, embora não passe por problemas de invasões, por outras nações, enfrenta vários conflitos internos tão intensos que divide opiniões do mundo inteiro. Por exemplo, o Tibete, de tradição budista, solicita a criação de um estado próprio, em uma região denominada pelos chineses, que deflagra então a questão tibetana, por uma região dominada pelos chineses. E os conflitos entre a China e o Tibete tiveram início lá atrás, durante a dinastia chinesa de Tang. Isso cerca de 618 até 906 anos depois de Cristo. No século III, nós tivemos então a conquista do Tibete pelo Império Mongol. Desde então a China reivindica soberania sobre o território tibetano. E em 1912, a queda da dinastia Qing levaram os tibetanos a conseguir a sua tão sonhada independência. Atividade 5. Intensos conflitos são também realizados no Brasil. O podcast Câmara Record 1 Guajajara, Terra de Conflitos, mostra a luta de um povo indígena pelo direito ao seu território e identidade cultural. A Câmara Record, na direção de Marcelo Magalhães, conversa com o editor Rodrigo Fávero e com o repórter investigativo Tarcísio Badaró sobre a produção do documentário. E pede-se comente a situação dos intensos conflitos vivenciados no território brasileiro relacionados ao povo indígena. Dica, gente, veja se possível esse podcast indicado. Bom, pessoal, essa questão aí dos conflitos dentro do território brasileiro, que envolve a questão indígena, desde a década de 1980, com o marco regulatório indígena brasileiro, latino-americano e global, vem de forma formal instituir as garantias da cidadania indígena para a preservação da sua cultura, dos seus hábitos, e o direito de conservar essa cultura milenar. No Brasil, a Constituição de 1988 levaram os indígenas a adquirirem também o direito à demarcação de terras que foram tradicionalmente ocupadas pelos grandes latifundiários, rompendo então o modelo jurídico assimilacionista. Apesar de vários avanços legais em direção ao reconhecimento de suas diferenças culturais, os conflitos entre os indígenas e ocupantes de terras têm agravado muito nos últimos anos e sido marcado por episódios de violência extrema, e levou-se a um cenário de agravamento diante da morosidade de demarcação de terras indígenas, aliados também à crescente judiciação, que em muitos casos acumula atos administrativos, levando então uma morosidade ao poder judiciário para resolver essa questão de demarcação de terras e direito da preservação cultural desse povo. Dessa forma, a posse da terra, para alguns estudiosos, leva uma garantia clara de preservação da cultura desse povo. Muitas terras indígenas são invadidas, em busca de recursos naturais explorados de forma ilegal, e também a morte de vários indígenas e perca
da biodiversidade local. Então são vários fatores, tanto de caráter econômico, ambiental, social, político e até mesmo cultural. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo das atividades propostas no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do terceiro ano do ensino médio. Meu forte abraço e meu muito